Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o estudo da dinâmica e vamos fazer isso com o estudo das 3 leis da dinâmica, as famosas leis de Newton. Os alunos que ainda não dominam esse conteúdo devem procurar pela aula específica sobre o tema. Para isso eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula a qual estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Uma partícula de massa 4 kg em movimento retilíneo acelerado está sob a atuação de uma única força F de 24 newtons. No instante t0, a partícula tem espaço inicial de 15 metros e velocidade v0 20 metros por segundo, como mostra a figura. Item A. Calcule o módulo da aceleração da partícula. Bom, muito tranquilo isso daqui, né? Segundo a lei de Newton, F igual a massa vezes a aceleração. Se a força é de 24 newtons e a massa 4 kg, logo a aceleração será 24 sobre 4. E isso daqui é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a aceleração dessa partícula. Vamos ver aqui no próximo slide. Aí, pela segunda lei de Newton, a gente encontra a aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. No item B, ele pede a velocidade escalada da partícula no instante 2 segundos. Bom, se ele está pedindo a velocidade de uma partícula, eu vou utilizar a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. A velocidade final será a inicial, que está aqui, ó, 20 metros por segundo, mais a aceleração que eu acabei de encontrar no item anterior, vezes o tempo que ele me deu aqui. Ó, ele pediu a velocidade no instante 2 segundos, então 2 segundos. Logo eu terei uma velocidade de 20 mais 12, que dá 32 metros por segundo. Essa será a velocidade da partícula 2 segundos após ela ter passado pelo ponto S0, 15 metros. Vamos ver aqui, ó. A velocidade no instante 2 segundos, então, está aqui confirmado, 32 metros por segundo. No item C, ele quer o espaço da partícula também no tempo 2 segundos. Bom, então, a equação horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Cansamos de ver isso lá na parte da cinemática, né? Então, S é igual a S0, ele disse aqui, ó, S0 15 metros, então 15, mais a velocidade inicial, tá aqui, ó, 20 metros por segundo, 20, vezes o tempo, 2 segundos, mais a aceleração que eu encontrei no item A, vezes 2 segundos ao quadrado, sobre 2. Então, nós teremos S igual a 15, mais 40, 20 vezes 2, mais 2 ao quadrado dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, 6 vezes 2, 12. Logo, nós teremos um espaço igual a 67 metros. É a posição da partícula 2 segundos após ela ter passado pelo ponto S0, 15 metros. Vamos dar uma olhada aqui. Eu sempre deixo pronto. Tá aí o slide para confirmar o nosso cálculo já organizado. 67 metros é essa posição aqui, ó, da partícula 2 segundos após ela ter passado pela posição 15 metros. Uma partícula de massa 4 kg está submetida à ação de duas forças F1 e F2 de mesmo sentido, como mostra a figura. Então, elas têm o mesmo sentido, apontadas para o mesmo lado aqui, ó. Calcule o módulo da aceleração da partícula, sabendo que os módulos de F1 e F2 são F1 igual a 13 newtons e F2 igual a 17 newtons. Pois bem, pessoal, aqui, ó, eu posso trocar essas duas forças por uma força que eu chamo de força resultante, que equivale a essas duas forças. E como é que eu encontro a resultante de duas ou mais forças que estão no mesmo sentido? Bom, se elas estão no mesmo sentido, para eu encontrar a força resultante, basta eu somá-las. Tudo bem? E aí eu vou ter uma força resultante
de 13 mais 17, 30 newtons, ok? Bom, ele quer saber a aceleração da partícula. Pela segunda lei de Newton, a força, que nesse caso é a resultante, é a massa vezes a aceleração. A força de 30 newtons é igual a massa 4 kg, está aqui, ó, vezes a aceleração. Então, a aceleração é 30 sobre 4, que vai dar 7,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dessa partícula. Como vocês podem conferir aqui, ó, a aceleração 7,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu fiz uma representação das forças F1 e F2 se transformando em uma resultante apenas, né? Trocando as duas por uma equivalente. A aceleração é no mesmo sentido, ok? Se a aceleração é no mesmo sentido, ela é positiva também, né? Aqui, a força F, substituindo as duas forças F1 e F2, F aqui, ó, tem 30 newtons, né? Porque é as duas forças aqui em conjunto, e essa força de 30 newtons aplicada sobre um corpo de 4 quilos acaba produzindo uma aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Uma partícula de massa 5 kg está submetida apenas à ação de duas forças F1 e F2 de mesma direção e sentidos opostos agora, como mostra a figura. Então aqui, ó, nós temos F1 apontada para um lado e F2 para o outro, né? Sentidos opostos, ok? Calcule o módulo da aceleração da partícula sabendo que F1 é igual a 50 newtons e F2 igual a 30 newtons. Bom, eu disse aqui no exercício anterior que quando as forças estão apontadas para o mesmo lado, eu encontro a força resultante somando as duas forças, F1 mais F2. Quando as forças têm sentidos opostos, aí eu faço a resultante fazendo a subtração da maior pela menor. Qual que é a maior aqui? F1, 50 newtons. Então será F1 menos F2. Tudo bem? Então a força resultante, ó, será 50 menos 30, ou seja, 20 newtons, ok? Então, professor, eu posso trocar F1 e F2 por uma resultante de 20 newtons? Exatamente. E para onde vai estar apontando a resultante de 20 newtons, galera? A resultante de 20 newtons vai estar apontando para o lado de F1 aqui, ó, para o sentido de F1. Por que mesmo? Porque F1 é a maior força, então o movimento está acontecendo para o sentido aqui, ó, de F1, tudo bem? Bom, ele quer também saber a aceleração e eu sei que F é igual a massa vezes a aceleração, nesse caso a força resultante, né? Que é 20, igual a massa que é 5 vezes a aceleração, logo eu vou ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? A gente pode perceber no próximo slide o cálculo aí. Aqui eu estou trocando as forças F1 e F2 pela força F. Vocês até percebem aqui, ó, que o vetor da força F, ó, ele é menor que o da força F1, porque a força F1 é 50, né? E a força F é só 20. Professor, mas como assim 20? 50 para a direita, 30 para a esquerda, é a mesma coisa de 20 para a direita, ok? Até coloquei aqui a observação ó, de que a força 1 é maior que a força 2, tá vendo? E por isso eu tenho que fazer a maior menos a menor. E aqui a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Em cada caso a seguir, temos uma partícula de massa m igual a 10 kg sob a ação de duas forças F1 igual a 12 e F2 igual a 5 newtons. Determine o módulo da aceleração da partícula em cada caso. Pessoal, vamos lá acumulando conhecimento, né? Avançando. Bom, eu já tive aqui ó, um caso em que as forças estavam no mesmo sentido, ok? Aqui elas têm mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção porque são paralelas e mesmo sentido porque estão apontados para o mesmo lado. Tive também casos de forças que estão em sentidos opostos, ok? Já tive isso aqui também. Aqui elas têm, apesar da mesma direção, sentidos opostos, né? Porque está uma apontando para cada lado. Mas aqui observe que eu não tenho nem uma situação nem outra. Nem essa
nem essa. Elas são perpendiculares entre si, as forças. E quando isso acontece, elas dão origem a essa força F aqui, ó. Nós vimos lá no estudo de vetores e composição de movimentos, tá certo? Por que isso aqui acontece? Porque se eu puxo aqui, por exemplo, ó, um objeto, uma bola aqui, ó, amarrada por duas cordas, uma para o lado de F1 e uma para o lado de F2, e puxo no sentido de F1 e no sentido de F2, ela vai se deslocar exatamente no sentido de F. Tudo bem? Então vamos ver como é que a gente faz nesse caso. Bom, para achar a resultante F, vocês vão observar que isso aqui é um triângulo retângulo. Ó. Tá certo? Não, isso aqui é um triângulo retângulo, ele é retângulo aqui, ó. Essa medida é F2 e essa medida aqui é F1. E F1 é quanto? F1 é 12. Tá aqui, ó. F1 é 12. E F2 é quanto? F2 é 5. Então vamos encontrar F. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, F ao quadrado é igual a 144 mais 25. F ao quadrado é 169 e a raiz de 169 é 13. Então, F vale, na verdade, 13 newtons. Tudo bem? F é igual a 13 newtons. Como ele quer aceleração, eu sei que F é igual a m vezes A, então eu terei 13 igual a 10 vezes a aceleração, 10 porque a massa é 10, ó, tá aqui. A será 1,3 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Essa é a aceleração nesse caso. Então assim a gente aprende como é que eu calculo a força resultante quando F1 e F2 são perpendiculares. Vamos ver aí, ó. Todo o cálculo organizado. Tá aqui, ó, o teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Tá aqui a aceleração de 1,3 metro por segundo ao quadrado. Bom, ainda em decorrência do exercício anterior, esse é mais um caso, F1 e F2 iguais a 30 newtons, só que agora eu não tenho um triângulo retângulo, né, galera? Só que agora, galera, eu não tenho um triângulo retângulo, né? Professor, só complicando a situação, né? Não, tranquilo. Eu já vi 3 casos, forças de mesma direção e mesmo sentido, forças de mesma direção e sentidos opostos, forças perpendiculares, ou seja, formam 90 graus entre si, e agora forças formando entre si um ângulo diferente de 90 graus, nesse caso aqui, ó, 120 graus, né? Muito tranquilo, vou usar a lei dos cossenos para resolver isso aqui. Como é que fala a lei dos cossenos mesmo? Então, a força F ao quadrado é igual à soma dos quadrados das outras duas forças. Professor, parecido com o teorema de Pitágoras, né? É muito parecido mesmo. Vamos lá? Mais 2 vezes uma das forças, vezes a outra, vezes o cosseno de 120. Professor, mas na lei dos cossenos, esse sinal aqui não é menos? É verdade, esse sinal é menos quando eu estou falando do lado oposto ao ângulo. Ó, se eu quiser saber a medida desse lado aqui, ó, aí eu faria o sinal de menos aqui, ok? O lado oposto a esse ângulo, eu uso o sinal de menos. Mas quando eu quero saber a medida desse vetor que divide esse ângulo aqui, ó, em 2 partes, aí eu tenho que usar o sinal de mais. Eu já mostrei isso aqui lá na aula de cinemática vetorial, quando a gente falou de vetores. Quem tiver dúvida sobre isso, tem que dar uma olhada naquela aula lá, tudo bem? Bom, o fato é que aqui nós vamos ficar com f ao quadrado igual a 30 ao quadrado, tá aqui, ó, 30, mais 30 ao quadrado, afinal de contas as forças são iguais, ó, as duas, mais 2 vezes 30 vezes 30, vezes o cosseno de 120. Professor, não foi dado o cosseno de 120. E 120 não é um ângulo notável. Então eu não sei qual é o cosseno de 120. Galera, olha só. 120 graus somado com 60 graus dá 180 graus. Tá certo ou não? Correto. Isso significa o seguinte, que
o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Professor, isso sempre vai acontecer? Sempre que eu tiver ângulos suplementares, isso vai acontecer. Ok? Então eu posso trocar aqui, ó, o cosseno de 120 por menos o cosseno de 60. O valor será o mesmo. Ok? Bom, então nós vamos ficar com f ao quadrado, 900 mais 900, ok? Mais 900 vezes 2, 1.800, vezes menos meio, porque o cosseno de 60 é meio, tudo bem? Então nós vamos ficar com f ao quadrado igual a 900 mais 900 menos 900, mais vezes menos, 1.800 vezes meio, 900. Simplificando aqui, ó, nós ficaremos com f ao quadrado igual a 900 e a raiz de 900 é 30 newtons. Então, a força resultante é 30 newtons, tudo bem? Bom, como ele quer saber a aceleração, F é igual a m vezes a, F é 30, acabei de encontrar, e a massa é 10, né? Vezes a aceleração. Então, eu vou ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos dar uma olhada no próximo slide que a gente vai ver esse cálculo lá mais organizado. Como eu disse, está aí, ó, 120 mais 60, né, igual a 180 graus. E isso faz com que o cosseno de 120 seja igual a menos o cosseno de 60. Aqui, a lei dos cossenos, claro, usando o sinal de mais aqui pelos motivos que eu já expus aqui. Mais uma vez, quem tiver dúvida quanto a isso deve assistir às aulas de cinemática escalar e vetores, né? Aqui o cosseno de 120 é menos 0,5, ok? Aqui eu vou achar a força de 30 newtons e usando a segunda lei de Newton encontrarei uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Uma partícula de massa 6 kg em movimento retilíneo retardado sob a ação de apenas duas forças F1 e F2, como representa a figura. A aceleração da partícula tem módulo A igual a 3 metros por segundo ao quadrado e F2 é igual a 50 newtons. Calcule F1. Bom, então aqui ó, eu tenho duas forças em sentidos opostos. Como é que eu acho a força resultante? A força resultante é a maior força menos a menor, porque elas estão em sentidos opostos. Bom, qual é a maior força aqui, pessoal? Olha só, o movimento está acontecendo para o lado da partícula F2, tudo bem? Só que o movimento é retardado, ou seja, a partícula está freando, está parando. Isso significa que F1 é maior que F2, porque senão a partícula estava em movimento acelerado para a direita, ok? Ela está freando exatamente porque F1 está fazendo com que isso aconteça. Então a força resultante vai ser F1, que é maior, menos F2, que é menor. Logo, a força resultante é F1 menos 50, porque F2 é 50. Professor, e quanto é F1? Não sei, ele não me deu. Ele está pedindo o valor de F1. E pela segunda lei de Newton, F é igual a m vezes a, né? Então a força resultante, F1 menos 50, é igual à massa, que é 6, tá aqui, ó, 6, vezes a aceleração, aqui, ó, 3. Então nós teremos F1 igual a 18, que isso dá 18, mais 50, menos 50 para lá, ó, mais 50. Então F1 será 68 newtons. É exatamente a intensidade da força F1 que está fazendo com que a partícula freie. Tá aí, ó, você pode notar ó, que a força 1 é maior que a força 2, como eu disse, né? Aqui a aceleração no sentido contrário da força F2, sinalizando que apesar do movimento ó, ser para a direita, a partícula vai freando, porque a aceleração é no sentido oposto. Também isso aqui é o que faz a gente ter a certeza que F1 é maior, por isso aqui. Tá aqui ó, a aceleração, a força F substituindo as duas forças, ok? A força F é a resultante. Tudo bem? Ela fica apontada no mesmo sentido da aceleração, contrário ao movimento, exatamente porque o movimento é retardado. Aqui, a intensidade da força, F1.
Dois blocos A e B de massa respectivamente iguais a 7 e 3 kg estão inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito, encostados um no outro. A partir de determinado instante, aplicamos ao conjunto uma força horizontal F de intensidade 40 newtons, como mostra a figura. Calcule item A o módulo da aceleração adquirida pelo conjunto. Pessoal, aqui os dois blocos, como eles estão encostados um no outro, eles funcionam como se fosse um corpo único, né? Então, eu sei que pela segunda lei de Newton, a força é igual à massa vezes a aceleração. Nesse caso, a massa é a massa do corpo A somada à massa do corpo B. Então, a massa total vezes a aceleração. Isso vai me dar a força. Então, vamos lá. Ó. A força é de 40 newtons, ele me disse aqui. A massa de A, 7. A massa de B, 3 quilos. Ele quer saber a aceleração do conjunto. Então, 40 é igual a 10A a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a aceleração dos dois blocos em conjunto, tudo bem? A gente percebe aqui no esquema de forças, ó, que nós não temos apenas a força F, na verdade, atuando. Nós temos a normal A, a normal de B, as duas para cima, né? E temos aqui os dois pesos, o de A e o de B, apontados para baixo. Fato é que o peso de A é anulado pela normal de A, assim como o peso de B pela normal de B, e por isso a resultante é apenas a força F, dando origem a uma aceleração no mesmo sentido da aplicação da força. Está aqui o cálculo, a soma das duas massas de A e B, que dá 10 quilos, né? E aqui a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. No item B, ele quer o módulo da força que um bloco exerce sobre o outro. Então, para isso, eu vou separar os blocos para ver o que está acontecendo aqui entre eles, tudo bem? Bom, quando a gente aplica essa força F sobre o bloco A empurra o bloco B com a força F1. Mas o bloco B responde resistindo ao bloco A com a força F2, ok? Então, analisando as situações separadamente, o que acontece aqui no bloco A? Ó, eu tenho F menos F2. Professor, por que menos F2? Pessoal, olha só. O movimento, a aceleração, é para a direita. Significa que a força é maior que a força F2. É por isso que o conjunto se movimenta para a direita, ok? Então, F é maior que F2. Como são forças de mesma direção, mas sentidos opostos, eu faço a resultante fazendo a maior menos a menor, ok? E isso é a massa de A vezes a aceleração do conjunto. Tudo bem? E o que está acontecendo no bloco B? Ó? No bloco B eu tenho somente a força F1 atuando, e isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Tranquilo? Vamos aqui, ó. F é 40 newtons, tá aqui, ó. Então, 40 newtons menos F2 é igual a massa de A, que é 7, vezes a aceleração, que eu encontrei no slide anterior, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, eu terei F2 é igual a 40 menos 28, que vai dar 12 newtons. Tudo bem? Vamos encontrar agora a força F1. F1 é igual a massa de B, que é 3, vezes a aceleração que eu encontrei no slide anterior, no exercício anterior, que é 4. F1 é igual a 12 newtons. Então, as duas forças são 12 newtons, tanto F2 quanto F1. Presta atenção no que eu vou dizer agora. As forças F2 e F1 são iguais em módulo exatamente por conta da terceira lei de Newton, lei de ação e reação, mas têm sinais opostos porque estão em sentidos contrários. Mas observe que o item B, ele pede o módulo da força, então em módulo elas são exatamente iguais. Como a gente pode ver aqui, ó, a gente vê que F2 é 12 e F1 também é 12, na verdade, F1, o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Tudo bem? Elas são iguais em módulos, mas têm sinais contrários exatamente porque têm sentidos opostos.
Dois blocos A e B, de massa respectivamente iguais a 4 e 8 kg, sobem em movimento acelerado empurrados por uma força F de intensidade 180 newtons, como mostra a figura. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da aceleração do conjunto. Pessoal, é o seguinte, ó, a gente tem dois blocos sendo empurrados para cima, né, aqui por uma força F. Então, o peso resiste a essa força F, empurrando o bloco para baixo, mas a força F, como é maior que o peso, vence a força peso, fazendo com que o bloco tenha um movimento acelerado subindo para cima, ok? Bom, eu sei o seguinte, ó, como é que eu faço para encontrar resultante de forças que têm sentidos contrários? É a maior força, no caso F, menos o peso, né? Por que a força F é maior que a força peso? Porque o bloco se movimenta para cima, vencendo a força peso, ok? E eu sei que isso aqui, ó, é igual a massa de A somada com a massa de B vezes a aceleração. Isso porque eu considero esses dois blocos como se fosse um corpo só unido, ok? Por isso eu somo a massa dos dois. Bom, o peso eu posso encontrar fazendo o seguinte, ó. Eu sei que a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração da gravidade é o peso do conjunto, tá certo? Então nós teremos P igual a 12, porque 4 mais 8, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, eu terei um peso de 120 newtons, tudo bem? Voltando aqui, ó, eu tenho 180 da força, tá aqui, menos 120 do peso, tá aqui, é igual a 12, porque a massa de A mais a massa de B tá aqui, vezes a aceleração. 180 menos 120, 60, igual a 12A. A será igual a 60 sobre 12, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do conjunto, né? Tá aqui, ó, eu coloquei aqui no esquema, tá vendo? A massa do conjunto inteiro é a massa de A mais a massa de B, como se fosse uma peça só, né? Um objeto só. A aceleração é para cima, por isso a força é maior que o peso, né? Exatamente produzindo essa aceleração para cima, um movimento acelerado para cima, vencendo a força-peso. Aqui nós vamos ter, ó, a massa 12, a soma das duas massas, 4 mais 8, certo? Aqui o peso, né? 12, que é a massa dos dois blocos, vezes a aceleração da gravidade, 120 newtons. E aqui a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. No item B, ele pede o módulo da força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Bom, nós estamos falando aqui da força F1, né? O bloco B exerce uma força F1 sobre o bloco A, tá aqui, ó. E o bloco A exerce também uma força F1 sobre o bloco B. Essas forças são iguais, então eu posso considerar isoladamente ou o bloco A ou o bloco B, tudo bem? A gente sabe que aqui, ó, tem o peso de A atuando para baixo e também tem o peso de B atuando aqui para baixo. Então, eu preciso começar descobrindo qual é o peso de A e qual é o peso de B. Vamos lá. Para saber o peso de A, basta eu fazer a massa de A vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Então, o peso de A será, qual é a massa de A? 4 kg vezes 10, 40 newtons, né? E o peso de B é a massa de B vezes a aceleração da gravidade, ok? Então, nós teremos o peso de B igual a 8 vezes 10, logo, o peso de B é 80 newtons, ok? Bom, então vamos considerar separadamente aqui ou o bloco B ou o bloco A para a gente calcular F1, que é o que ele está pedindo, tudo bem? Bom, eu estou vendo que no bloco A existem menos forças atuando e por isso eu vou usar o bloco A ao invés do bloco B. Professor, posso usar o bloco B? Pode, mas aqui nós temos mais forças atuando, tudo bem? Vamos lá para o bloco A, nós vamos encontrar sempre o mesmo valor, fazendo um ou outro. Vamos aqui no bloco A, ó. A força F1, ela é maior que o peso de A, exatamente pelo fato do bloco estar se movendo para cima, vencendo o peso de A, tudo bem? Então, como é que eu encontro mesmo a resultante de forças que têm sentidos opostos?
A maior força, F1, menos a menor. Tudo bem? Aqui nesse caso o peso de A é menor. Isso é igual à massa de A vezes a aceleração. A força 1 menos o peso de A, que é 40, será igual à massa de A, que é 4, vezes a aceleração, que é 5. Eu acabei de encontrar no item A. Então, F1 será 20 mais 40, ou seja, 60 newtons. Se eu tivesse feito através do bloco B, tinha chegado aos mesmos 60 newtons. Vamos fazer? Vamos fazer no bloco B para a gente ver? Vamos lá. Ó. Se ao invés de considerar o bloco A, eu tivesse considerado o bloco B. No bloco B eu tenho F empurrando para cima. Então F é a maior de todas as forças, né? Porque ela está no sentido do movimento. O bloco vai subindo. Então ela é maior do que as outras duas. Então, como é que eu faço mesmo para encontrar a resultante? F menos o peso de B menos F1 é igual à massa de B vezes a aceleração. A força F é 180 newtons, o enunciado me falou. O peso de B, a gente encontrou 80, tá certo? Menos F1 igual à massa de B, que é 8, vezes a aceleração que a gente encontrou no item A, que é igual a 5. Isso aqui dá 100 menos F1 igual a 40, tá certo? Menos F1 é igual a 40, recebe o menos 100, menos 60, não é isso? F1 é igual a 60 newtons. Observe que foi o mesmo resultado que nós encontramos utilizando o bloco A isoladamente. Vamos ver aqui no próximo slide, só para a gente confirmar. Tá aí, como eu disse, F1 igual a 60 newtons. Aqui eu usei o bloco A. Pessoal, opte por usar sempre o bloco em que a gente tem menos forças atuando. O cálculo fica simplificado, né? Mas não tem problema usar o bloco B. Aqui, F1 igual a 60 newtons, conforme a gente encontrou fazendo aí no slide anterior. Dois blocos A e B de massa 5 e 7 kg estão inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e horizontal sem atrito, ligados por um fio ideal, como mostra a figura. A partir de um determinado instante, aplica-se ao bloco B a força horizontal F de intensidade 36 newtons. Calcule o módulo da aceleração do sistema. Pessoal, vocês têm observado que os problemas estão falando sem atrito, né? Movimento sem atrito. Nós vamos ver o que acontece quando a gente tem atrito mais para frente. Isso porque o atrito é uma força também que influencia no movimento, né? Mas aqui a gente está considerando que os blocos não têm atrito, que essa superfície é perfeitamente lisa, tudo bem? Outra coisa importante, tem gente que pergunta, professor, por que nesse caso aqui não tem a força-peso? Galera, porque aqui a força normal que está apontando para cima acaba anulando a força-peso, tudo bem? É por isso que o bloco fica sobre a superfície. Vamos lá, vamos seguir aqui para ver como é que esse exercício vai ser feito. Bom, aqui eu tenho a força de tração aqui, né, no bloco A, aqui tem uma força de tração puxada aqui, pelo bloco B, né, e aqui uma no sentido contrário, lei de ação e reação, não é isso? Aqui, então aqui é T e aqui é T também. Essas forças são iguais em módulo, mas tem sinais contrários porque tem sentidos contrários, tudo bem? Bom, ele quer primeiro o módulo da aceleração do sistema. Pessoal, olha só, isso aqui eu posso considerar como sendo um único corpo, um corpo AB. Então, a massa de A mais a massa de B é como se fosse a massa do conjunto, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, F é igual a massa, que aqui é a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração do conjunto. A força é 36 newtons, como está aqui, 36 newtons. As massas, 5 mais 7, 12, vezes a aceleração. Logo, a aceleração será de 3 metros por segundo ao quadrado. Muito tranquilo. Eu primeiro calculei a aceleração, porque é o que o item A está me pedindo. Mas eu ainda vou calcular a tração, porque o item B com certeza vai me pedir essa força de tração, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui, a gente vai ver nele pronto aí no próximo slide. Tá aqui, aqui eu considerei ele como, tá vendo? Considerei como um corpo só, por isso eu fiz esse tracejado aqui. A aceleração, o movimento é acelerado aqui para a direita, né? Para o mesmo sentido de F, tá certo? Aqui, as massas somadas, porque eu considerei, como eu disse, um corpo único.
Isso aqui dá 12, 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos para o item B, para a gente ver aqui o item B, aquele que é o módulo da tração no fio. Então aqui, ó, as duas trações, tá vendo? T e T, como eu fiz no esquema do exercício anterior, ele quer a tração. Bom, eu já disse várias vezes, eu posso considerar o bloco B ou o bloco A separadamente. Qual que é melhor? É o bloco A, né? Ele só tem a força de tração atuando sobre ele. Então, ó, a força de tração é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. E qual é a massa do bloco A? 5 kg. E a aceleração? Nós achamos 3 no slide anterior. Então, a tração será de 15 newtons. Professor, mas eu gosto do mais difícil, eu quero fazer pelo bloco B. Tudo bem. Qual é maior, a tração ou a força F? A força F, afinal de contas, ela está no sentido da aceleração, do movimento, tá certo? O movimento é acelerado aqui para o sentido da força F. Então, é F menos T, porque T está no sentido contrário, é igual a massa de B vezes a aceleração. F é 36, menos a tração é igual a massa de B, que é 7, vezes 3, que é a aceleração. Então, 36 menos T é igual a 21, menos T é igual a 21 menos 36, T é igual a 15 newtons, do mesmo modo, tudo bem? Vamos dar uma olhada aí, ó. A gente vai ver que eu optei por fazer isolando o bloco A. Muito mais fácil, né, galera? Tá aí a força de tração, 15 newtons. Dois blocos A e B de massas 5 e 3 kg, respectivamente, estão ligados por um fio ideal. Aplica-se ao bloco B a força vertical F, como mostra a figura, de modo que o conjunto sobe verticalmente em movimento acelerado. A intensidade de F é 112 newtons e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o módulo da aceleração do sistema. Então aqui eu preciso considerar esses dois blocos como sendo um corpo só. O que eu não posso esquecer é que eu tenho aqui, ó, o peso do conjunto puxando isso aqui tudo para baixo, né? É claro que a força aqui é maior, porque o bloco está em movimento acelerado de subida, tá certo? Aqui é a aceleração, ó, tudo bem? Mas tem a força-peso aqui puxando o bloco para baixo, resistindo a essa força F. Por isso eu preciso calcular o peso. Então vamos ver o peso do conjunto, né? Bom, o peso do conjunto é a massa de A somada com a massa de B, vezes a aceleração da gravidade. Afinal, eu estou considerando os dois blocos como sendo um corpo só. Então, o peso será 5 mais 3, 8, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, logo, um peso de 80 newtons, tudo bem? Bom, então agora é o seguinte, ó, qual que é maior, F ou P? É óbvio que F é maior que o peso. Como é que eu faço para calcular a resultante de forças que estão em sentidos contrários? A maior menos a menor, F menos P, é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, ok? Por que a massa de A mais a massa de B? Porque o conjunto é a massa de A somada com a massa de B. Bom, F é igual a 112, tá aqui. O peso, 80 newtons, menos 80, igual massa de A mais a massa de B, 8 kg, vezes a aceleração, que é o que o problema está querendo, né? Então aqui eu vou ter 32 igual a 8 vezes a aceleração será 32 sobre 8, ou seja, 4 metros por segundo ao quadrado. É o que a gente vai ver aí no nosso próximo slide, tá aí, ó. Aqui as somas das massas, aqui o peso de 80 newtons e aqui a aceleração, conforme o problema me pediu, de 4 metros por segundo ao quadrado. No item B, ele quer o módulo da tração no fio. Bom, aqui nós temos o fio, a gente sabe que quando a força F puxa para cima, a gente terá a força de tração do fio puxando no sentido contrário. Então o que eu tenho aqui, ó, são os blocos B e o bloco A, com as respectivas forças atuantes, e por isso eu posso analisar separadamente um ou outro bloco. Eu estou vendo aqui que o bloco A tem menos forças atuando sobre ele, então eu vou utilizar o bloco A
para calcular a tração no fio. Porque ó, se o bloco está em movimento de subida acelerado, significa que a tração vai vencendo o peso. Então, a tração menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Mais uma vez, a tração é maior que o peso de A, porque o sentido do movimento, a aceleração, está no sentido da tração, tudo bem? Bom, T menos o peso de A, nós não calculamos o peso de A, né? Vamos calcular aqui o peso de A? O peso de A é a massa de A vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. O peso de A será 5 vezes 10, ou seja, 50 newtons. No outro slide a gente calculou o peso do conjunto A e B, tá certo? 50 newtons. Então aqui, ó, menos 50, ok? Igual a massa de A, que é 5, vezes a aceleração que eu encontrei no slide anterior, 4. A tração será 20 mais 50, uma tração de 70 newtons. Se eu utilizar o bloco B para fazer esse cálculo, eu encontrarei os mesmos 70 newtons, tudo bem? Exatamente como eu fiz aqui. Nós fizemos aqui também utilizando o bloco A, né? Mas eu podia ter utilizado o bloco B. Vamos ver o bloco B aqui, ó. Aqui, ó. F é a maior das forças atuando no bloco B, porque está no sentido do movimento, né? O movimento é acelerado de subida. Então ficaria, ó, F menos o peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. O peso de B, ó, eu não encontrei, mas é fácil, né? 3 vezes 10, 30 newtons é o peso de B, tá certo? Então eu teria 112 menos 30 menos T é igual a massa de B, que é 3, vezes a aceleração, que é 4. Aqui eu teria 82 menos T igual a 12, tá certo? Menos T seria 12 menos 82, T igual a 70 newtons, exatamente igual ao que nós encontramos utilizando o bloco A isoladamente. No sistema representado na figura, F1 e F2 são fios ideais. Fios ideais são fios de massa desprezível. D é um dinamômetro ideal, massa nula. As massas de A e B são 20 e 30 kg. A força F tem intensidade de 200 N. Desprezando o atrito, determine a marcação no dinamômetro. Na verdade, o que ele quer é o valor da força de tração que está aqui nos fios, né? É isso que ele está querendo. O dinamômetro vai marcar exatamente essa força de tração, tudo bem? Bom, para isso eu preciso encontrar a aceleração do conjunto, informação que ele não me deu no enunciado. Então eu vou considerar o bloco A e o bloco B como se fosse um objeto único, tudo bem? Então, ó, F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Isso porque eu estou considerando A e B um único objeto, tudo bem? Bom, F é 200, igual a massa de A, 20, mais a massa de B, que é 30, dá 50, vezes A. Então, a aceleração será 200 sobre 50, 4 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Bom, aqui é o seguinte, ó. Eu posso usar agora o bloco A ou o bloco B para encontrar a força de tração. Eu disse que essas duas forças são iguais em módulo apenas com sinais contrários, tudo bem? Bom, qual que é melhor a gente trabalhar aqui? Óbvio que é com o bloco A, né? Porque eu só tenho a força de tração atuando no bloco A. Aqui eu tenho F e a força de tração. Então, a tração aqui no bloco A é igual a massa de A vezes a aceleração, ou seja, a massa de A, 20 kg, vezes a aceleração, que é 4. A tração será de 80 newtons. Professor, mas eu quis fazer pelo bloco B, como é que eu faço? Bom, a maior força é F, porque o bloco está se deslocando no sentido de F, né? Então, F menos a tração, que está no sentido oposto, é igual a massa de B vezes a aceleração. F é 200, o enunciado me falou, menos T, igual a massa de B, que é 30, vezes 4, que é a aceleração que eu encontrei aqui, ó. 200 menos T é igual a 120,
menos T é igual a menos 200 mais 120, T é igual a 80 newtons, da mesma forma como a gente fez utilizando o bloco A. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai ver nele pronto aí no próximo slide. A tração será de 80 newtons. No nosso próximo encontro, dentro desse módulo de resolução de exercícios, vamos falar de algumas aplicações das leis de Newton e vamos começar pelo estudo das polias. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!